Olá, mente iluminada! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e vamos falar sobre o tarô clássico, esse aqui da editora Alfabeto, um lançamento relativamente recente, e ele é uma remasterização do Rider-Waite, né, do Waite Smith aqui, tradicional, tá? E o que é essa remasterização? Nada mais é do que você pegar uma coisa que já existe e você vai fazer ela de novo, resguardando ali as suas características originais, e vai trazer um novo redesenho, né? Enfim. E é justamente isso que foi feito com esse baralho. Bom, ele é um Rider-Waite muito legal, principalmente para quem não gosta da forma como está ilustrado lá. Porque qual que é a ideia central aqui? É trazer como se as cenas fossem realmente reais, tá? Então eu vou mostrar as cartas para vocês e vocês vão entender. E quem fez esse trabalho aqui, desse redesenho, foi o Paulo Rodrigues, tá? E aí ele vem nessa caixinha aqui, é uma caixinha de papel normal, não é aquelas caixinhas de papelão grosso. E aí vem o deck e um livretinho, tá? O livretinho, gente, é bem sucinto, tá? Palavras-chave aqui para descrever cada arcano. Então, se de repente você vai comprar como seu primeiro tarô, para você começar a estudar, esse livreto aqui não é o suficiente para você, tá? Você vai precisar estudar os arcanos por outros meios, comprar outros livros de repente, porque aqui a gente tem mais palavras-chave, tá vendo? Tem algumas sugestões de tiragem? Tem uma breve história do tarô? Tem, mas é tudo muito superficial, tá? Então aqui é mais um guia rápido, tá? E aí a gente tem as cartas, tá? Vamos começar aqui pelo fundo do deck, que é este aqui. Um fundo que particularmente, tá? Minha opinião pessoal, eu não gostei muito, mas isso é gosto, né, gente? De repente você vai gostar. As cartas, elas têm um tamanho mais padrão, tá? Como vocês podem ver aqui na minha mão. Então, eu sei que para algumas pessoas incomoda o tamanho do tarô, né? Então, por exemplo, eu tenho um para comparar aqui, ó. Esse tarô que ele já é mais largo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente tem aqui o tamanho mais padrão mesmo de tarô, cabe bem na mão. Eu acho ele bem facinho de embaralhar. Ele desliza bem também, se você gosta de deslizar ele na mesa. E as cartas possuem brilho, tanto no verso quanto na frente, tá? Então, eu vou tentar aqui, tá vendo? Acho que dá para vocês perceberem o brilho aí, tá? Então, são cartas bem resinadas aqui mesmo. E eu achei a gramatura das cartas boa, tá? Então é isso, falando tecnicamente aqui dele. Agora eu vou trazer algumas características bem interessantes desse deck, tá? Particulares dele. A primeira coisa é sobre a ilustração, porque os arcanos eles são trazidos para um aspecto mais real. Então a gente tem as figuras assim como se fossem humanas mesmo, né? Saindo daquele aspecto mais de desenho e parecendo um pouco mais com uma fotografia. Mas a gente tem um estilo muito específico aqui, muito nítido, tá? A gente tem aqui personagens bem vitorianos. Então você pode perceber que os personagens eles são muito fofinhos. Tem a bochecha bem corada, né? Então é um estilo bem conhecido aí na época mais renascentista, assim que eu bati o olho assim, vitoriano, sabe? Me lembrou muito pinturas vitorianas. Então tem esse aspecto nas cartas, tá? E aí, a maioria das cartas, elas são bem vibrantes, as cores também, tá? Muito bem coloridas, assim, diferente do Rider-Waite, elas têm mais cores, assim, tem mais detalhes também, mas é por causa disso, é porque representa como se fosse uma cena real.
Agora vamos falar aqui de algumas coisas interessantes desse tarô. A primeira delas, que é para ajudar aí todo mundo, porque a gente sabe que na tradição do tarô, que vem pela linhagem do Marcélia, a gente tem a carta da força sendo o arcano número 11 e a carta da justiça, o arcano número 8. E quando veio o Rider-Waite, ele inverteu isso. Então ele jogou a força para o número 8 e a justiça para o número 11. Então tem pessoas que preferem a logística do Marcélia. Tem pessoas que preferem a logística do Rider-Waite. Pois fique tranquila, fique tranquilo, porque se isso é uma questão para você, aqui a gente tem a resolutiva. Inclusive, eu achei muito genial isso aqui. Na minha opinião, todos os tarôs podiam vir assim, né? Porque tem as duas opções, você fica à vontade para você escolher qual sistema que você vai jogar. Então, tem essa repetição desses dois arcanos aqui. Então, isso é bem interessante. Eu achei assim uma jogada de mestre aqui. E já que eu tô aqui falando dos arcanos maiores, tem coisas interessantes aqui que vocês podem observar, que é a letra hebraica relativa ao arcano maior e o signo. Então, aqui a justiça, signo de Libra, tá? Então, para pessoas que conhecem astrologia e conhecem aí a questão da associação da letra hebraica com o arcano, isso aqui pode ser interessante. Só que só tem nos arcanos maiores. Os arcanos menores, eles não têm essas informações, tá? Só está escrito aqui mesmo, então a gente não tem associação com signo, nem letra hebraica, nem mais nenhuma outra informação adicional, tá? Então esse é um extra aí que eu achei legal também. E isso, gente, me remete muito a uma questão também de trazer a referência do tarô de Thoth ali, tá? Que ele faz isso, tá? E outra coisa que me lembra muito de Thoth é com relação aos cavaleiros e aos pajens, porque aqui tem um certo equilíbrio maior entre esses personagens da corte. Então a gente tem aqui entre os cavaleiros, né? A gente tem duas cavaleiras, na verdade, né? Duas mulheres aqui, que é a de pentáculos e a de copas, tá? Então, se você observar bem direitinho, você vai ver que são mulheres, tá bom? E os outros dois cavaleiros são homens. E aí, da mesma forma, os pajens também têm essa troca, né? Então, aqui a gente tem o pajem de espadas e de bastão sendo mulher, são duas mulheres aqui, né? E o pajem de copas e de pentáculos são homens, então é invertido, né? Então tem esse equilíbrio. Na verdade, aqui nas cartas da corte, a gente tem a mesma quantidade de personagens mulheres e a mesma quantidade de personagens homens. Então, tem pessoas que também gostam desse equilíbrio, né? Isso é uma coisa que se vê ali também no tarô de Thoth, tá bom? Então, esse é um aspecto que eu achei interessante aqui também. Agora, uma coisa legal que eu queria comentar é sobre, assim, as cartas elas são muito positivas, né? Então, até os arcanos que são mais densos, tipo o da morte, eles não têm aquela rigidez, né? E você percebe também que existe uma certa diferença de ilustração desse arcano aqui do Três de Copas, por exemplo, para a morte. Tá vendo que a morte parece que as linhas são mais demarcadas, né? Tem mais cores escuras, parece que os traçados são mais firmes do que aqui. Aqui parece um traçado mais suave, né? Aqui não, aqui já está mais marcado. E semelhantemente acontece aqui com a Lua, com a Roda da Fortuna e também com a estrela, que eu achei ela bem escura, bem demarcada.
diferente aí de outras ilustrações da estrela, tá? Então tem essas pequenas diferenças aí de ilustração, como se saísse um pouco da vibe geral ali das outras. E tem algumas coisinhas assim que também saem do estilo, sabe? Tipo assim, essas luas aqui, parece que tem uma coisa meio, uns traços diferentes, né, da composição geral. Tá vendo aqui? Parece que tá borrado, mas tá uma coisa meio quadrada, tá vendo? Então tem essas coisinhas aí, são detalhes que eu percebi que saíram, fugiram um pouco aí do escopo geral das ilustrações. Mas de resto, espere essas carinhas fofoletes, parecendo anjinhos renascentistas, porque realmente essa é a vibe geral desse deck. Uma coisa que eu observei é o seguinte: a gente tem aqui uma sacerdotisa negra, e quando você pega o tarô, normalmente ele vem ordenado, e você começa ali, né, o louco, o mago, aí você chega na sacerdotisa, ela é negra. Eu fiquei bem empolgada. Eu falei: "Nossa, será que além de fazer esse remanejo de ilustração, né, de estilo, vai também trazer essa representatividade?" Só que eu não vi isso acontecer nos outros arcanos, com exceção do 2 de espadas, que a gente tem uma outra mulher aqui negra, mas fora isso, são só esses 2 arcanos. E eu confesso que eu fiquei decepcionada com isso. Eu fiquei empolgada, eu falei: "Nossa, que legal, vai trazer representatividade, né, vai trazer pessoas de outras etnias, de outros tons de pele", mas não, acabou que a maioria dos outros, na verdade todos os outros arcanos, eles são pessoas brancas, e isso me incomodou um pouco. Eu fiquei pensando: "Bom, para que trazer apenas uma pessoa assim?", mas enfim, né, foi uma observação que eu fiz, que me deixou assim meio chateada. Eu esperava mais representatividade, já que eu via que a sacerdotisa, né, eu já fui empolgada, mas não foi bem isso, tá? Então, não espere aí que os outros arcanos tragam essa pegada, infelizmente não. E uma outra coisa que eu observei foi 2 arcanos aqui, que primeiro é o mago, que ele ficou parecendo bem mais velho do que esse arcano normalmente aparenta. Normalmente o mago, ele é uma figura mais jovem, uma pessoa mais, que está começando mesmo a jornada, né, a questão do número 1, das primeiras tentativas, enfim. Mas esse personagem aqui, ele não me transparece muito uma cara de uma pessoa que é iniciante não, sabe? Parece uma pessoa mais madura, que já sabe bem o que está fazendo. E uma coisa que me incomodou muito foi o Rei de Espadas, porque eu achei ele com um rostinho muito bom. E o Rei de Espadas, a gente sabe que ele tem uma energia mais cortante, mais fria. E quando eu vi ele assim, com essa carinha boa, eu falei: gente, Rei de Espadas, ele não é bonzinho assim, não. Agora, a Rainha de Espadas, ela ficou séria, né? Ficou mais cortante mesmo, né? Essa figura mais racional e tudo mais. Então, eu achei que teve uma diferença aqui de um para outro. Normalmente, esses 2 personagens, eles são mais sérios, são com um semblante mais fechado, né? E aí, esse Rei de Espadas, ele tá passando, assim, uma carinha de muita bondade. Muita Ele tá parecendo, assim, mais um rei de copas, sabe, na minha opinião. E eu queria trazer alguns arcanos que eu achei, assim, muito belos, parecendo realmente uma pintura. Esses 3 aqui, claro que tem outros ali lindos também, mas esses 3 aqui realmente me chamaram bastante atenção, principalmente o 9 de ouros, tá muito bonito esse 9 de ouros, gente, falo sério. Muito bem feito, e a cena tá muito alto astral, sabe, tá muito bonita mesmo. E só de curiosidade, também trouxe aqui os ases, né, para vocês verem também. Lembrando que no final do vídeo eu sempre deixo todos os arcanos, tá? Então, se eu não mostrei algum arcano aqui que você tem interesse particular, só aguardar que no fim do vídeo eu vou mostrar um por um, tá bom?
E por fim, gente, o enforcado aqui também, ele traz uma vibe um pouquinho diferente do arcano normalmente. Me dá a sensação que ele já está no final aqui da jornada dele de estar nessa posição de cabeça para baixo. Porque ele está com a carinha muito boa também, tá? Então é como se ele já tivesse iluminado aqui nesse momento. Estivesse ali chegando no fim dessa experiência aqui, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu queria trazer sobre esse tarô para vocês. Lembrando que ele preserva, em sua grande maioria dos arcanos, a simbologia, os aspectos, as poses, as cenas do Rider-Waite tradicional, né? Então você pode observar que não tem mudanças assim de cenas, né, de personagens e tudo mais. A única diferença que eu percebi foi realmente nas cores, que a gente tem as cores mais chamativas, mais coloridas, né, e tudo mais. E o aspecto geral dos personagens, mas aí é como se fosse uma humanização deles ali mesmo, né? Embora tenha um certo estilo, onde os personagens têm aquele jeitinho mais vitoriano, né? É um estilo de ilustração, de modo de ilustrar, né? E com alguns arcanos aqui que eu comentei, né? Realmente tem essa diferença. O personagem aparentar ser mais velho, ou aparentar ser mais amável, mais dócil do que no Rider-Waite ele pode parecer. Então tem essas ligeiras diferenças que podem ou não fazer diferença aí na sua leitura. Então você pode querer preservar ali o que você já conhece do Rider-Waite, ou você pode adaptar com o que você está vendo aqui. Mas igual eu disse, as diferenças são ligeiras e não são em todos os arcanos. São alguns arcanos que trazem essas diferenças aí. E claro, tem a questão da força e da justiça ali que você pode personalizar. Eu acho que isso foi uma das grandes vantagens desse deck, que eu achei que foi realmente bem legal ter essa opção para quem gosta, tá? Bom, gente, então é isso. É um ótimo deck, ele tem um valor super acessível. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprá-lo. E fica comigo para você ver todos os arcanos, vou mostrar eles agora, um por um. E te vejo no próximo vídeo aqui no canal, tá? Tchau, tchau.